E aí, pessoal, beleza? Semana passada eu comecei um quadro aqui no canal, onde eu comento ali a situação macroeconômica, né? Então, os países ali querendo se colocar em primeiro lugar no mundo. Então, hoje a gente tem os Estados Unidos, né? Mas a gente já tem a China aí desafiando essa hegemonia. Eu vou trazer um resumo aqui, né? De como as coisas têm se encaminhado aí ao longo do tempo. Então, hoje a gente vive uma situação que iniciou lá na Segunda Guerra Mundial. Então, aquela situação toda lá de capitalismo versus socialismo, né? Que no final da guerra, os Estados Unidos ele saiu vitorioso, né? Ele foi o país ali responsável por ajudar a diversos outros países a se reconstruir, né? E eu vou trazer um pouco do resumo depois disso, né? Depois dessa situação aí dos Estados Unidos reconstruir os outros países. Vou trazer uma teoria da conspiração, né? Para dar continuidade à história. E em seguida eu continuo com o episódio 2 aqui da série Game of Thrones, que eu resolvi fazer isso porque realmente parece coisa de série mesmo, tá ligado? O que vai acontecendo no mundo, né? Então, o nome aí é inspirado em Game of Thrones, né? Que é a Guerra pelo Trono, o que não deixa de ser também aqui a nossa realidade, né? Então, hoje quem está no trono aí é os Estados Unidos, né? Então, se você é novo no canal, por gentileza se inscreve, deixe seu gostei, ajuda muito. Então, consegui passar aí a barreira dos 250 inscritos. A meta agora é 300, então compartilha aí o canal com seus amigos para que ele fique por dentro aí da dinâmica macroeconômica, até para ele saber ali o que está rolando e como ele pode se proteger, né? Principalmente aí no que tange ao financeiro, né? Então vamos lá, aqui é o resumo, né? Então o dólar, logo no seu início aí, ele era lastreado em ouro, mas em 1971 o presidente Nixon acabou com isso, tornando o dólar em uma moeda fiduciária, lastreada em confiança. Essa confiança aí vem em torno da hegemonia americana, né? Então, como eu falei, ele foi responsável ali por reconstruir a Europa, né? Pelo menos é assim que a história foi montada, né? A narrativa foi criada, foi dessa maneira. Essa confiança também se dá na sua parte bélica, né? E na sua parte diplomática. Então a gente cresceu aí assistindo o jornal, vendo os Estados Unidos como a polícia do mundo, né? Sempre em conflito em algum lugar, dizendo resolver alguma questão ali, né? Então os Estados Unidos sempre esteve no topo ali da hierarquia ali dos países, né? Sendo assim, né, o dólar deixando de ser lastreado em ouro e sendo lastreado em confiança, né, principalmente nessa questão bélica e diplomática, muitos países aderiram à ideia do dólar como moeda fiduciária e fizeram o dólar como reserva de valor. Então, inclusive o Brasil, né, o Banco Central do Brasil, tem boa parte da sua reserva, ou melhor, grande parte da sua reserva em dólar. Beleza? Já agora, em 2008, né, a gente teve a crise imobiliária. Em 2008 a gente já tinha internet, então a informação ela correu muito rápido para o mundo e em 2008 ficou claro a fragilidade que tem esse sistema fiduciário, né? Principalmente em relação à inflação, onde você consegue desvalorizar a sua moeda, você que está inflacionando a moeda se beneficia disso, né? Ou seja,
O governo americano se beneficia disso, né? Porque ele exporta a inflação para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro tem o dólar como reserva de valor. E isso ficou muito claro para o mundo, né? Isso ficou muito claro para todo mundo que tomou conhecimento disso, né? E a internet facilitou a levar o conhecimento dessa situação a muitas pessoas, né? E em 2009, né, Satoshi Nakamoto, o gênio aí, ou a equipe, né, uma equipe de gênios, acabou criando o Bitcoin como resposta desse sistema fraudulento, que é o sistema fiduciário, né? Então, esse é o resumo até aqui. Aí eu venho aqui com a minha teoria da conspiração, né? Para dar continuidade aí no segundo episódio de Game of World. Então, em 2020, a China criou um vírus, né? Todo mundo conhece a história lá do laboratório em Wuhan. As eleições da democracia mais importante do planeta é feita pelos Correios devido à consequência desse vírus criado pela China. É eleito o pior presidente americano nos Estados Unidos, o Biden, né? Um democrata, né? Lembra? Final da Segunda Guerra Mundial, capitalismo versus socialismo. Então, o Biden aí é um democrata, socialista. 4. A credibilidade dos Estados Unidos começa a ruir. A saída das tropas do Afeganistão foram feitas muito de forma desastrosa, né? E isso abre espaço ali para a Rússia invadir a Ucrânia novamente, né? A Rússia já tinha feito a invasão em 2014, né? Tinha ocupado ali a região da Crimeia já. E devido a essa invasão mais forte aí da Rússia na Ucrânia, a guerra acabou dividindo o globo e foi formada aí uma coalizão do Ocidente contra o Oriente. Devido à má gestão do governo americano e do Fed, a inflação dos Estados Unidos passa dos 10% e chama a atenção do mundo para a perda do poder de compra da moeda, né, do dólar, abrindo espaço aí para concorrência. A China lidera a coalizão do Oriente e põe o yuan como concorrente direto ao dólar. O país que exportou o vírus que matou milhões de pessoas no mundo, principalmente os mais frágeis, cujos aqueles que geram pouco ou nenhuma força de trabalho, foi o mais beneficiado. A China fez o jogo dos Estados Unidos e manipulou o mundo para crescer no jogo político. A Terceira Guerra Mundial já começou. Então, Game of World, né, vai se desenrolar a partir dessa teoria da conspiração aqui. Então, vamos aqui para o início do segundo episódio de Game of World. A China realiza exercícios militares em torno de Taiwan. As forças armadas chinesas praticaram manobras para obter a supremacia naval e aérea, combater patrulhas ao redor da ilha e completar o cerco e contenção da ilha, disse o exército em um comunicado. A China está realizando exercícios de bloqueio na área de Taiwan chamados de Sharp Sword. Tá aqui a manobra militar que os chineses estão fazendo em volta de Taiwan, né? Aqui é a Grande China, Taiwan ali bem próximo da China, né? Aí a gente vê a China fazendo exercício ali em torno de Taiwan e o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, em uma entrevista à Fox News, disse que os Estados Unidos estão prontos para enviar tropas para Taiwan. Então a gente acabou de ver aqui que a China está fazendo operações em torno de Taiwan justamente para impedir já a chegada de tropa americana lá em Taiwan. Então o exercício realizado é justamente um exercício como se fosse uma blitz, né? Impedir ali a chegada de pessoas ao local. Então, devido a esses problemas geopolíticos aí acontecendo, né? Guerra, Rússia, Ucrânia, China, Estados Unidos, Taiwan, todo esse conflito aí que está ocorrendo, a TV americana já começa a comentar sobre isso nos jornais, né? Então, Tucker Carlson, ele comenta aqui, né? Os estrangeiros inteligentes começaram a se livrar do dólar americano. Por quê? Porque esse não é mais uma reserva de valor. De repente, é uma arma política. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos decidiu fazer sanções econômicas à Rússia utilizando o dólar como arma, né, para executar isso aí. Então a gente tem o Xi Jinping vendo essa fragilidade aí dos Estados Unidos no momento, né, em que o dólar está sendo
altamente desafiado, então, e muito desse desafio, né, vem da China. Então, o Xi Jinping, ele, além de estar enfrentando os Estados Unidos aí de forma militar, como a gente acabou de ver, ele também vem desafiando os Estados Unidos na economia. Então, Xi Jinping está bem próximo aí do Macron, né, presidente da França. Lembrando que o Macron é um presidente de esquerda, né, é um presidente socialista. Então, o Xi Jinping foi até lá para pedir que o Macron se afaste o máximo possível dos Estados Unidos e tenha a China como parceiro comercial, né? Então, isso aqui nada mais é do que a China buscando aliados caso a guerra China e Estados Unidos realmente aconteça, né? Que é aquela disputa ali por Taiwan, né? Para quem não sabe, Taiwan é uma ilha muito valiosa porque é lá onde é produzido a maioria dos microchips que a gente utiliza hoje no dia a dia, tanto para celular, computador, como também para armas, né, que são utilizadas na guerra, né, drones, mísseis, enfim. Tecnologia de ponta realmente está situada em Taiwan. Então, nós temos também outros países do Ocidente aí se aliando à coalizão do Oriente, né? Então, a gente tem o Brasil aí com o presidente Lula, que também é um presidente de esquerda, meio que defendendo a Rússia, né? Falando que uma oferta de paz agora seria interessante, né? Ele sugeriu que a Ucrânia cedesse a Crimeia para a Rússia em troca de paz, né? Que o Zelensky não pode querer tudo. Vamos imaginar o seguinte: devido aos problemas que teve na Venezuela, vários dos venezuelanos vieram morar aqui em Roraima. Imagine que daqui a 20 anos, quando a gente tiver aí a primeira geração de venezuelanos nascidos aqui no Brasil, né? O presidente lá, o Maduro, né, que muito provavelmente daqui a 20 anos vai estar no poder ainda, né? Que ele é um ditador. Então ele resolve invadir Roraima porque muitos dos cidadãos que estão ali são venezuelanos e, portanto, ali deve ser uma região da Venezuela. E daí ele invade a região, mata um monte de civil, criança, mulher, menino, não importa, entendeu? Invade lá, começa a controlar aquele território e daí o mundo olha para isso, tipo, como tudo bem, né? O que você fez aí tá tranquilo, isso aí não importa, né? Então, claramente o que o Lula tá falando aqui é um absurdo, tá ligado? Então, exatamente há um ano, a Rússia lançou um ataque de míssil contra a estação ferroviária de Kramatorsk, que estava cheia de refugiados. 61 pessoas foram mortas, incluindo 7 crianças. Esta imagem foi vista em todo o mundo. Suas bagagens e carrinhos de bebê eram tudo que restava. Esse é o lado que o presidente Lula aí resolveu ficar, né? Então, devido aí todo esse problema aí em torno dos Estados Unidos e do dólar, 3 congressistas americanos, Paulo Goza, Andy Biggs e Alex Mooney, resolveram entrar com um projeto de lei em que visa a restauração do padrão ouro. É improvável que essa lei passe, né? Até porque eu acho que é impossível conseguir fazer isso na prática, da forma que a situação já saiu de controle totalmente, né? Então é muito difícil que isso aqui vá passar, mas já mostra aí uma preocupação dos congressistas em relação ao dólar, né? Então isso aqui mostra que os americanos vão ter que enfrentar um problema, vários problemas aí num curto espaço de tempo. Então o problema da situação bancária, que eu comentei aqui no vídeo passado, começa a se alastrar também para o Canadá. Então, um dos maiores bancos aí do Canadá meio que está à beira da falência. Então, provavelmente esse TD Bank deve ser o próximo banco a ser socorrido lá, né? Então, o Banco Central americano já vem socorrendo diversos bancos aí. Então, como eu falei ali no início do vídeo, a inflação americana estava muito alta. O Fed teve que começar a elevar a taxa de juros muito rapidamente. Essa subida rápida fez com que os bancos tivessem prejuízo gigantesco ali no seu balanço.
né? Isso fez com que o Silicon Valley Bank quebrasse, e daí gerou todo um problema no sistema bancário. E daí o Fed ele ficou em xeque, né? Se ele continua elevando a taxa de juros, mas essa elevação da taxa de juros vai acarretar mais problemas no sistema bancário, ou não, ou se ele pivota e começa a reduzir juros e começa a injetar mais liquidez aí no mercado. No vídeo passado, da semana passada, eu mostrei que o mercado e o Fed estava destoando muito, então o mercado esperava corte de juros e o Fed falando em aumentar juros, inclusive não reduzir juros até o final desse ano. E um dos indicativos que o Fed usa para decidir se ele eleva a taxa de juros ou reduz a taxa de juros é a questão do emprego nos Estados Unidos. Então, quanto mais desemprego tiver nos Estados Unidos, melhor para o Fed, porque ele não precisa elevar mais a taxa de juros. Então, dessa forma, vocês conseguem entender também por que esse sistema de moeda fiduciária não funciona, né? Porque quem é que vai sair mais prejudicado com isso aqui, com essa taxa de desemprego? Com certeza são os mais pobres, né? Mas é justamente isso que eles querem, causar mais desemprego para eles controlarem um problema que eles criaram lá atrás. Então a situação que a gente está agora é que o Fed evaporou 91% das reservas dos bancos americanos, né? Elevando rapidamente a taxa de juros, fazendo com que as reservas que esses bancos tinham em títulos de dívida de juros longos perdesse valor. Esses títulos perdendo valor, os bancos agora estavam com menos reservas. Os bancos com menos reservas deixa ele com risco maior de não honrar com saque. Então, para honrar com saques, os bancos tiveram que vender seus bons no prejuízo e, fazendo isso, expôs, né, esse risco ao mercado, ocasionando ali a corrida dos bancos, né, e o primeiro a sofrer essa corrida foi o Silicon Valley Bank. Agora, os bancos eles imploram por impressão de dólares para honrar os resgates, né, que isso já está acontecendo, eu trouxe isso no vídeo passado, que o balanço do Fed voltou a aumentar a quantidade. Então o Fed ele começou a imprimir mais dólares. O sistema agora ou ele implode numa deflação ou ele explode numa inflação. O que é que ele quis dizer com isso? Se o Fed deixa esses bancos quebrarem, ia ser uma quebradeira geral. Geral mesmo, por crise a lá 29. A grande depressão 2.0. Já deixou claro que não é isso que ele vai fazer, né? Então a segunda opção é o quê? Inflação. Volta a imprimir dólares à vontade para conseguir empréstimo para esses bancos, né? E a roda começa a girar novamente, né? Desde que o dólar perdeu ali a sua paridade ao ouro. Nas duas formas, o Bitcoin ele protege você, né? Então já fica a dica aí. O Trump percebeu essa fragilidade aí do dólar, esse grande desafio que o dólar está enfrentando, e ele já declarou, né? Nossa moeda está em colapso e não será mais o padrão mundial. Logicamente, isso aqui tem um pouco de sensacionalismo, né? Afinal de contas, ele é um político, mas não deixa de ser verdade. O dólar já começou a enfraquecer de maneira mais rápida, né? Mas, como eu mostrei também no vídeo passado, ele ainda tem um market share gigante aí do mundo. Boa parte do negócio do mundo é realizado em dólar ainda, apesar desse desafio que a China impõe aí, né? Então, devido a essa incapacidade do Fed de contornar esse problema da inflação e da perda do poder de compra do dólar, o mundo começou a olhar para os Estados Unidos de forma diferente. Então, os Estados Unidos costumava a dizer o seguinte, né? Nossa moeda, o problema é seu. Mas agora o mundo olha para os Estados Unidos e pensa, os recursos naturais são nossos e o problema agora é seu. Ou seja, vários países começaram a se colocar para fazer negócio no mundo com a própria moeda, né? Inclusive o Brasil está sendo um desses países.
Países da OPEP, que é os países produtores de petróleo, que são responsáveis aí pela maior produção de petróleo no mundo, decidiram tipo, meio que boicotar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para controlar a inflação, eles tiveram que reduzir as suas reservas de petróleo. Aí agora a OPEP, para dar o troco, reduziu a produção de petróleo no mundo, fazendo com que o preço do petróleo suba e dificulte aí os Estados Unidos de recomprar essa reserva. A situação aí para os americanos está ficando realmente feia. Então aqui nós temos um Twitter onde ele mostra que é altamente provável uma recessão no próximo ano. Até o final desse ano, a probabilidade é de 57% e até julho de 2024 a probabilidade é de 95%. Então ele fala aqui, ó, nos últimos 50 anos, as inversões das médias simples de 50 dias da taxa de tesouro de 10 anos, menos a média de 50 dias da taxa de tesouro de 3 meses, precederam consistentemente o início de uma recessão nos Estados Unidos, sem indicadores falsos. Então, eu vou traduzir para vocês aqui. Os títulos de dívida pública de 3 meses estão com taxas de juros mais elevadas do que os títulos de dívidas de 10 anos. Se ligou? E sempre que isso aconteceu, foi precedente aí para 8 recessões nos Estados Unidos. Então, aqui ele mostra o gráfico. Esses pontinhos vermelhos aqui é quando tiveram a recessão. Então, é aqui que a gente está. Então, muito provavelmente a gente verá uma recessão vindo aí. Então, com a recessão chegando, quem vai sofrer mais? Logicamente, os mais pobres, né? Como sempre. Então, o americano médio aí está economizando apenas 3,7% da sua renda, menor desde 2007. Então, o menor número desde 2007. Em junho de 2022, marcou a quarta taxa de poupança mais baixa da história, com apenas 2,7%. Enquanto isso, a dívida do cartão de crédito está crescendo num ritmo mais rápido desde 1999. Os consumidores estão sentindo mais dor do que nunca. As taxas de poupança pessoal dos Estados Unidos dispararam durante a pandemia, chegando a 17% em 2022. Isso ocorreu quando o governo imprimiu 4 trilhões em estímulos e as taxas de juros foram reduzidas para zero. O dinheiro gratuito de 2022 agora está sendo pago por meio de inflação e aumento de taxas. Então, como a gente sabe, quem mais paga o imposto inflacionário são os mais pobres, justamente por não ter a capacidade de se proteger da inflação, porque, né, como você viu aqui, a quantidade que ele consegue economizar é muito pouco, porque muito do seu dinheiro vai para sua subsistência, digamos assim, né? Aí esse Twitter traz o seguinte, ó, o Fed foi criado para manter a estabilidade de preços e o emprego máximo. Agora eles são a fonte da inflação e querem maior desemprego para controlá-la. Eles também destruíram bancos regionais no processo. Então, como eu falei, né, o Fed está resgatando os bancos e ele está resgatando somente os grandes bancos. Então, está fazendo com que os pequenos bancos quebrem e seja comprado pelos bancos maiores. Então, nesse momento, as ações que o Fed agora estão fazendo é exatamente o oposto do que era para ele fazer, né? Manter estabilidade de preço e o emprego máximo. Mas, como sempre, né, os políticos nunca vão assumir a culpa dos problemas que eles criam, né? Eles estão sempre apontando um culpado e, dessa vez, o culpado são as criptomoedas. Então, a Janet Yellen, Tesouro dos Estados Unidos, diz que o mercado de cripto descentralizado ameaça a segurança nacional. Né? Não tem nada a ver com a má gestão deles. As criptos que estão ameaçando a segurança nacional. Um regulador dos Estados Unidos falou que o fechamento do Signature Bank não teve nada a ver com o Bitcoin. Então, o Signature Bank era um banco que ia dar vazão aos institucionais a comprarem criptomoedas, né? E de uma forma muito, vamos dizer, peculiar, ele foi convidado a ser fechado. Então, tipo, os reguladores americanos convenceram ao banco a fechar, né? Ninguém sabe como.
A partir daqui começou a caça às bruxas aí nas criptomoedas, né? Então o governo americano querendo achar um culpado. Enquanto os americanos estão sofrendo aí com a inflação, né? Com a dívida aumentando, com a capacidade de fazer uma poupança diminuindo, a Receita Federal Americana planeja gastar 80 bilhões contratando 30 mil funcionários para auditar assalariados de alta renda. Então eles estão indo buscar aí arrecadar mais da população, né? Roubar mais a população. Então eles vão usar 80 bilhões de dólares que já foi roubado da população via imposto inflacionário, porque essa lei de redução da inflação aqui, que eles passaram lá nos Estados Unidos, foi um subterfúgio aí para eles manterem a impressora ligada, né? Enquanto eles elevam a taxa de juros para tentar reduzir a inflação. Então esse é o caminho, esse é o rumo aí que o governo do Biden está tomando. Mas o dinheiro inteligente sempre busca aí uma maneira de escapar da regulação, né? Então, o Bank of America e o Fidelity compraram mais de 75 milhões em ações de MicroStrategy no primeiro trimestre. Essa é uma maneira de obter alguma exposição ao Bitcoin. Então, dessa forma aí, o Bank of America e o Fidelity se tornaram os 10 maiores acionistas da MicroStrategy no primeiro trimestre de 2023. Para quem não sabe, a MicroStrategy é uma empresa aí do Michael Saylor. Michael Saylor, ele é um grande adepto aí do Bitcoin e é uma empresa que tem milhares de Bitcoins. Se eu não me engano, eles atingiram aí a 140 mil Bitcoins na carteira. Então, quem tá se expondo às ações da MicroStrategy, com certeza está se expondo a Bitcoin também. Então, tá aqui, né, a escolha do dinheiro inteligente. Então, a galera tá indo aí pro Bitcoin. E por que o dinheiro inteligente está indo para o Bitcoin, né? Está indo para as criptomoedas? Porque a alternativa que os bancos centrais nos colocam é a moeda digital do Banco Central. Então, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falando aqui que com a CBDC haverá controle, e isso é totalmente certo. Então, eu acho que esses velhos aqui, tá ligado? Perderam totalmente a noção. Então, tipo, eles estão tão ávidos, querendo mais poder, tá ligado? Que eles perderam a noção, simplesmente perderam a noção. Então, ao ponto de chegar e falar para todo mundo, beleza, a gente vai ter controle sobre tudo que vocês compram, tudo que vocês movimentam. A gente vai poder tirar e colocar dinheiro na sua conta a hora que quiser, né? Porque a gente já tá vendo isso acontecer na China. E eles falam isso como se a galera fosse olhar e falar, porra, que massa, ó. Legal que um político vai ter acesso direto à minha conta bancária, tá ligado? Eu acho que os caras estão ficando doentes, mano. Tipo, meio que estão se perdendo ali na própria bolha, né? Então, não só a União Europeia está querendo implementar a CBDC, mas também os Estados Unidos. Então, o Banco Central quer começar o FedNow, que é o protótipo ali da CBDC. E, pelo menos, a gente tem alguns políticos aí ainda com a mente mais clara, né, para a realidade. Então, o candidato presidencial aí, o Robert F. Kennedy, não sei se ele é da família do outro presidente Kennedy, mas ele adverte aí, né? A moeda digital do Banco Central, FedNow, levará à escravidão financeira e à tirania. Tipo assim, não é preciso muito esforço mental para perceber que isso aqui que ele falou é uma realidade, né? Então, além daquele candidato à presidência, o Kennedy, o governador da Flórida também comentou sobre a CBDC do Fed, falando que se a gente utilizar esse sistema como pagamento, a gente vai estar cedendo a nossa liberdade financeira a um banco central que não leva em consideração o nosso interesse. Daqui o pessoal colocou aqui, Big Brother Digital Dólar. Então, isso aqui provavelmente faz referência ao grande irmão do livro 1984, de George Orwell. Se você não leu esse livro, é bom que você leia, porque você vai ver exatamente o plano desses políticos, tá ligado? Desses coroa aqui que eu venho mostrando aqui.
Christine Lagarde, Janet Yellen, Biden, esses malucos aí que querem implementar a CBDC e que querem implementar aí esse controle total sobre as pessoas, né? Porque vocês vão perceber que esses coroa aí que tá mandando no mundo agora, tipo, os caras parece que pegaram esse livro e transformaram num manual, tá ligado? Então, tipo assim, o livro ele veio com a ideia de mostrar a distopia que é você ter um Estado controlando tudo, só que, pô, os políticos pegaram aquilo ali como um manual. Pô, como é que eu faço aqui para controlar tudo, tá ligado? Então é basicamente isso aí que está acontecendo no mundo. Então o governo ele começou essa odisseia aí contra as criptos, mas já tem um congressista americano ali abrindo o olho do governo, falando que eles simplesmente não vão conseguir parar o Bitcoin, porque nem o governo chinês conseguiu parar. Então, para quem não sabe, o governo chinês tem um controle massivo sobre a sua população, né? Eles têm o maior firewall do mundo, que é aquele muro de proteção ali na internet. Então, o governo ele controla muito do que roda dentro da internet lá na China. Logicamente, você consegue burlar isso aí, mas a população em geral não consegue, né? Então, é muito fácil você imaginar isso acontecendo aqui no Brasil também, né? Tipo assim, a grande maioria da população não sabe o que é uma VPN, não sabe o que é uma dark web, como utilizar isso, né? Então, se o governo implementar esse controle em massa, tipo assim, é muito fácil conseguir abranger ali boa parte da população, né? E mostrando que o Bitcoin é realmente difícil de ser parado, né? Por ser um ativo totalmente centralizado. A gente tem a Rússia aí se colocando como o segundo maior minerador de criptomoeda do mundo. Então, eu não sei se isso aqui vem dos russos, né? Tentando escapar ali do rublo, que é a moeda da Rússia, que está indo de ralo devido à guerra. Então, pode ser isso, né? Mas, de qualquer forma, o Bitcoin é um ativo difícil de ser parado. Enquanto os Estados Unidos ele se colocar contra as criptos, a única coisa que ele vai fazer é afastar essa inovação de lá. Então, quem vai sair perdendo são os próprios americanos. Então, a decisão que o governo, a gestão Biden está tomando, está sendo horrível para a população. Enquanto isso, o presidente Bukele, de El Salvador, dá os créditos aí ao Bitcoin, falando que a sua economia está se desenvolvendo bem, né, devido a essa lei que foi passada aí, transformando o Bitcoin em moeda de curso legal lá em El Salvador em 2021. Continuando aqui, né, enquanto tem países brigando contra as criptos, né, que é o caso dos Estados Unidos, o ministro de Finanças da Alemanha aprovou que as organizações autônomas descentralizadas possam se financiar aí através de ações eletrônicas, que é o que vem acontecendo aqui na Web3, né? Então, a gente acaba utilizando aplicativos, utilizando ferramentas dentro da blockchain, dentro da Web3, e a gente acaba recebendo ações desses aplicativos, que é o que ficou conhecido como airdrop. Então, eu já recebi 2 airdrops esse ano, né? Estamos em busca de mais. E se você quiser aprender como ganhar esses airdrops, como receber ações dessas empresas, somente como utilizar os aplicativos, então chega aqui, cola na gente, comenta, deixa um comentário aí. Eu sempre deixo o link aqui das minhas redes sociais. Então vai lá, segue, manda uma mensagem, beleza? Que eu vou ensinando aí como que faz, beleza? Então, mostrando aí como o Bitcoin está em todos os lugares, né? Foi descoberto aí que a gente tem o white paper do Bitcoin dentro do iOS, dentro do sistema iOS. Então, instalado ali, vem de fábrica, dentro do iOS, o white paper do Bitcoin. O white paper é tipo um artigo científico daquela matéria. Então, lá explica por que o Bitcoin foi criado, como ele é criado, a tecnologia, como funciona, a forma com que ele é emitido, enfim, tudo. Fala tudo ali sobre o Bitcoin. Esse aqui é o Tim Cook, o CEO da Apple, falando que possui um pouco de Bitcoin.
ativo interessante para se manter dentro de uma carteira de investimento diversificada, tá ligado? E ele deixa claro aqui que isso não é uma, ele deixa claro aqui que isso não é um conselho financeiro, né? Então o Bitcoin vem provando o seu valor perante o tempo. Então há 10 anos atrás ele só valia US$ 142 e hoje a US$ 28.000 representa um aumento aí de 19.700% em apenas 10 anos. Infelizmente eu não tive a oportunidade de entrar aí no Bitcoin há 10 anos atrás, né? Enquanto ele estava a US$ 142. Mas, né, a gente está aqui devagarinho, né, se expondo aí para o longo prazo, né? Então, se ele sobreviveu 10 anos, provavelmente ele vai sobreviver os próximos 10 anos. E eu não digo que ele vai valorizar 19.700%, né, de novo. Mas eu creio que vai ter uma valorização ali razoável. Isso eu tomo como base esse indicativo aqui, ó. Então aqui nos mostra a quantidade de pessoas que compram Bitcoin pensando no longo prazo, né? Quanto mais amarelo, mais longo prazo, né? Veja que essa zona amarelada tem crescido aí ao longo do tempo. Então isso aqui faz com que o preço do Bitcoin suba, né? Porque é mais gente segurando o Bitcoin. Com o halving, a oferta do Bitcoin reduz e aí mais moedas fiduciárias são impressas e daí o Bitcoin ele vai subindo, fazendo toda essa bola de neve aí, né? Então nós temos também aí o vice-presidente do Banco Nacional da Suíça falando que o Bitcoin tem um conceito muito interessante. Então a gente sabe que a Suíça aí é tida como um banco do mundo, né? Então muita gente guarda o seu dinheiro lá na Suíça. Inclusive tem um livro interessante que se chama Os Axiomas de Zurique. É um livro que eu não li ainda, mas quero ler, que fala justamente dessa situação da Suíça em se colocar como um cofre global aí. Então, o quinto maior banco da Suíça começou a oferecer Bitcoin, tanto para negociação como para custódia, e ele tem cerca de 2,7 milhões aí de clientes. Então, a adoção vindo aí, né? Ou seja, demanda aumentando, oferta diminuindo. O que é que você acha que vai acontecer? Beleza. E o Brasil tem uma importância muito grande aí nessa adoção do Bitcoin. Então, você vê aqui, ó, o cara vendendo cafezinho aqui no Brasil, utilizando a Light Network, né? Utilizando aí o Bitcoin para fazer comércio. Então, o Bitcoin aparecendo para o mundo aí, né? A gente tem o Vando, o primeiro comerciante que aceitou Bitcoin na vila de Jericoacoara, lá no Ceará. Ele conhece muitos idiomas, um pouco de alemão, um pouco de italiano. E Vando é um dos protagonistas aí do nosso promissor mini documentário. Fique ligado na estreia. Então aí o Bitcoin News vai lançar um documentário sobre a praia de Jericoacoara e como está sendo a adoção do Bitcoin lá, né? Então os caras fizeram um congresso lá, ensinaram a crianças, ensinaram aos comerciantes a utilizar a rede Light Network. E eu vou querer assistir esse documentário com certeza, né? Quero ver como tudo isso se desenrolou. E para finalizar, eu quero mostrar essa tabela aqui para mostrar a vocês o quanto que o halving é importante. Então no dia 3 de janeiro de 2009, o Bitcoin teve seu primeiro bloco minerado. E a cada 10 minutos, 50 bitcoins eram minerados na rede. 28 de novembro de 2012, nós tivemos o primeiro halving. Então, a oferta de Bitcoin a cada 10 minutos caiu para 25 bitcoins. 9 de julho de 2016, nós tivemos o segundo halving. E apenas 12,5 bitcoins eram minerados a cada 10 minutos. 11 de maio de 2020, esse número cai pela metade novamente e apenas 6,25 bitcoins são minerados. Em 2024, muito provavelmente nessa época de abril, mais ou menos, então deve faltar aí menos de um ano para... falta menos de um ano para o halving do Bitcoin, onde a oferta de Bitcoin vai ser reduzida aí para 3,125 bitcoins a cada 10 minutos.
Em 2028 nós teremos a metade disso, então. E se nos últimos 10 anos, né, vamos botar aqui de 2010 a 2020, a gente teve uma valorização absurda, né? Sendo que em novembro de 2021 a gente teve o Bitcoin chegando a 67 mil dólares, ou foi 69 mil dólares. Então você vê nessa tabela aqui, você percebe que a oportunidade de comprar mais Bitcoins é agora, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais escasso o Bitcoin fica, portanto, mais difícil vai ser de comprá-lo. Então, por hoje é só. Espero ver você no próximo episódio, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, por gentileza. Deixa o seu gostei e até a próxima. Links aí na descrição do vídeo. É nóis.